Você perguntou se os 120 anos mencionados em Gênesis capítulo 6 seriam o limite de idade para os seres humanos viverem após o dilúvio. Seria assim o tempo, a longevidade máxima que um ser humano iria viver. E se esse limite continuaria valendo para hoje? Não. Os 120 anos não são longevidade, não nos falam de longevidade permitida ou autorizada por Deus, não. 120 anos era o tempo que Deus ia esperar para dar uma chance aos seres humanos daquela época para que eles se convertessem com a pregação de Noé antes de enviar o dilúvio que mataria a todos. Veja a passagem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3, e você verá um pouco antes que a malignidade tinha aumentado de tal tamanho que Deus então chega a essa conclusão. Como não houve arrependimento, ao contrário de Nínive lá na frente, depois, que se arrependeria mediante a pregação de Jonas, mas como não houve arrependimento do mundo nos tempos de Noé, Deus enviou o dilúvio 120 anos depois de ter avisado Noé. Esse também foi o tempo dado para Noé ser o pregoeiro da justiça, avisando as pessoas do juízo que estava por vir e construir sua arca. Claro que imagine ele construindo uma arca no seco, um enorme navio, e as pessoas dizem: o que é isso, Noé? Amigo, o mundo vai acabar, arrependa-se, creia em Deus, na palavra, no que Deus está dizendo, e venha para essa arca, porque isso aqui vai virar tudo um grande mar. Ele pregou a justiça, ele pregou o juízo de Deus. E ele fez isso pelo Espírito de Cristo. Como é que nós sabemos? Nós aprendemos isso de 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,6. Eu vou ler a passagem e eu vou acrescentar comentários entre os versículos para você entender melhor o significado do texto. Vou mudar a nuance da voz para você perceber onde eu estou introduzindo alguma coisa. Vamos lá ao texto de 1 Pedro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual o Espírito também foi e pregou. Pregou por quem? Por intermédio de Noé, aos espíritos em prisão. Introduz aí um agora. Aos espíritos agora em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Coloque aí: aos que hoje estão mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que ele está dizendo aí em 1 Pedro? Ele está dizendo o seguinte: que Cristo, depois de ter padecido pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, etc., ele tinha ido em espírito pregar lá atrás, nos tempos de Noé, por intermédio de Noé, ao pregar aos que hoje, no momento de hoje, estão, ou no momento que que Pedro escrevia aquilo, eram pessoas mortas, que estavam mortas, eram espíritos em prisão, mas que tinham escutado lá no tempo de Noé, através de Noé, que pregou pelo Espírito de Cristo, que deviam se arrepender. Foi lá que eles pregaram, lá que Noé pregou, lá que Cristo pregou. Alguns falam que Cristo desceu ao inferno para pregar os espíritos que estão mortos em prisão no inferno. Não existe isso, porque vai pregar o quê? Para o cara que está perdido, já condenado? Para quê? Para ele ficar, ou como? Ficar sabendo por que ele foi condenado? Ele sabe, está lá e sabe. Muito bem, ao comentar a passagem em que Deus dá 120 anos de prazo para os homens se converterem antes de lançar o dilúvio, William MacDonald, um autor cristão, comentou o seguinte: o Senhor avisou, abre aspas, o Senhor avisou que o seu espírito não contenderia com o homem para sempre, mas que haveria um atraso de 120 anos antes de ocorrer o juízo do dilúvio. Fecha aspas, até aí, William MacDonald. L.M. Grant tem a mesma opinião quando ele comenta num dos seus livros, abre aspas, Deus, por meio do seu Espírito, tinha estado contendendo com os homens contra a pecaminosa vontade deles, e a sua paciência chegaria ao fim, embora ele ainda iria permitir mais 120 anos antes de destruir a civilização. Fecha aspas, até aí um comentário de Grant.
Outro que comenta algo semelhante é F.B. Meyer. Abre aspas, mas o Espírito de Deus insistiu com o homem, e apesar de ter sido colocado um limite para suas súplicas, Deus buscou homens com um arrependimento sincero, até que o seu Espírito Santo recebeu a negativa final e se afastou triste e desapontado. A postergação do juízo foi considerável. O Espírito de Deus aguardou por 120 anos. Então, aí mais um comentário de outro autor, e um comentário final de Geisler Auer. Diz o seguinte: a passagem entra em conflito com as idades das pessoas que viveram mais que 120 anos em Gênesis 11, de 12 a 16. Ou seja, ele está contestando a ideia de que esses 120 anos seriam a longevidade, porque se fosse, já no capítulo 11 mostraria que estava furado isso, porque tinha pessoas que viveram mais de 120 anos. Aí ele continua: portanto, a ideia da longevidade de 120 anos eu acredito ser baseada numa má leitura ou má interpretação do texto. Os 120 anos mencionados por Deus em Gênesis 6:3 não podem significar um limite para o tempo de vida de seres humanos, já que você encontra pessoas mais velhas que isso, que são mencionadas alguns capítulos depois no livro de Gênesis, incluindo o próprio Noé. O significado mais provável é que o dilúvio do qual Deus havia alertado Noé não aconteceria até 120 anos após o aviso inicial dado a Noé. Isso é melhor explicado em 1 Pedro 3,20, onde nós lemos: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Portanto, considerando o contexto da passagem de Gênesis 6:3, ele estaria bem conformado ao que encontramos no capítulo 11 do mesmo livro, que fala do tempo de vida de pessoas após o dilúvio. Portanto, aí, esse último comentário de outro autor que eu disse. Então, 120 anos de Gênesis 6:3 não é o limite do tempo de vida humana, mas era o prazo dado por Deus para aqueles homens iníquos do tempo de Noé se arrependerem e se converterem, porque senão viria o despejo. Deus mandaria o dilúvio para matá-los a todos, despejá-los todo dessa vida, e eles seriam transformados então naqueles espíritos em prisão dos quais Pedro fala na sua primeira carta, porque eles já tinham escutado através do Espírito de Cristo que pregou a eles a justiça através de Noé, eles tinham escutado, não se arrependeram, então foram transformados em espíritos em prisão, ou seja, pessoas mortas que estão hoje aguardando o juízo final para serem lançadas definitivamente no lago de fogo.